Oi pessoal, aqui é o Marv e hoje nós estamos com um vídeo peculiar e muito diferente aqui no canal. Hoje pela primeira vez, depois de uns 4 meses sem gravar um tipo de vídeo diferente, além de Skibidi obviamente, hoje nós vamos analisar o primeiro episódio de Digital Circus. Avisando que a gente vai analisar o primeiro episódio da série, não vai ser tipo uma teoria, porque eu sou muito ruim em teorias. Mas se eu falar qualquer besteira sobre o primeiro episódio da série, me corrija aí nos comentários, porque praticamente eu nunca fiz um vídeo diferente, além de Skibidi Toilet, então não tô muito acostumado com o Digital Circus, mesmo eu gostando da série muito. Se eu falar qualquer besteira, comentem aí nos comentários pra me corrigirem. E se o vídeo for bem, talvez eu possa trazer pros próximos episódios da série. Agora bora pro vídeo. Bem, o primeiro episódio do Digital Circus começa com a Glitch, que é a produtora da série. Mas depois a gente vê o circo lá de fundo, com as árvores bem digitalizadas. Nós temos aqui a logo do circo digital, mas começa a dar um zoom no circo e começa a ficar em HD tudo. E aqui nós temos... Sejam bem-vindos ao incrível circo digital. O meu nome é Caim, eu sou mestre de pista e vou mostrar as coisas mais embasbacantes, emocionantes e surpreendentes que você já viu em toda a sua vida. Não é mesmo, bolha? Isso mesmo, Caim. Eu mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje. Não vamos perder mais tempo. Vamos começar o nosso espetáculo. Nós temos o Guilherme Briggs dublando o Caim. E o Caim praticamente é o dono do circo. Ele disse aqui na introdução do circo. E o design do Caim é bem diferente de qualquer personagem que eu já vi em série, porque literalmente ele é uma dentadura com o olho. Original, não sei dizer. E dentro da cartola do Caim sai a bolha, que é amiga dele. Mas agora bora ver os personagens do circo com a música. Aviso: Cálfimo, o palhaço, não apareceu hoje. Mas de repente a Pony aparece no meio do nada quando tava cantando a música do circo. A coitada não entende o que tá acontecendo. Mas então ela vê a porta de saída. Mas quando ela toca na porta, a porta desaparece. E aparece do lado dela um vaso todo bugado. Mas então a Pony fica meio assustada com tudo. Mas então ela esbarra no Jax. Coitada da Gangle quebrou uma máscara. A música até para nesse momento. E a Pony fica sem entender e todo mundo olhando pra Pony. Ô Caim, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que repetir toda a música tema. Eu não vou repetir. Ai, 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 o Jax sendo imprestável no circo como sempre, novidade. Olha só, parece que um novo humano entrou nesta dimensão. Então o Caim fica surpreso que a Pony tenha entrado assim no circo. Como é que eu tiro esse headset de mim? Então parece que a Pony botou um headset e entrou aqui no circo sem querer. Mas não é esse headset que você tá pensando, é tipo um óculos 3D. É só continuar puxando, menina. Deu certo pra todo mundo. E aqui foi uma das únicas piadas de Jax que eu consegui rir. E a Pony tenta tirar o headset de toda forma, mas não adianta, até puxa no olho dela. O que tá acontecendo? Eu só coloquei um headset estranho e agora eu tô aqui. E a Pony fica olhando pro resto do Quem pessoal. são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma. Vai ficar tudo bem, tá, novata? Todo mundo aqui já passou por isso. Você só tem que se acostumar. O que tá acontecendo? E parece que não pode se enganar no circo digital. Infelizmente não pode soltar uma porra. O quê? Não, queridinha. Não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O incrível circo digital é um lugar para ser desfrutado por todas as idades. Caim não sabe mentir. Os últimos episódios de Digital Circo estão até que um pouco mais pesados. Você, minha amiga, entrou por acaso num mundo incrível de maravilhas, onde tudo é possível. Só não pode falar palavrão. A Pony mandando 200 mil palavrões, mas todos foram censurados, infelizmente. Fazer o que, né? Mas enfim, como é que eu vou embora? Até o Caim buga com essa pergunta. Olha, bom, por favor, não surta, tá? Mas a gente não sabe como... Não dá. O quê? Pony, não tem como sair do circo, você tá muito ferrada. Cala a boca, Jax. Mas, ele tem razão. Bem-vindo ao seu novo lar e ao seu novo corpo. Meu novo lar? Mas como assim? Pessoal, não sejam maus com ela. A gente tá preso aqui há anos. O velho Kingo que tá ali supostamente é quem tá aqui há mais tempo. Alguém aí mencionou uma coleção de insetos? O King é o mais doido do grupo. E também parece ser o mais velho de todos. É por isso que ele tá lelé das ideias. A Pony tendo quase uma crise existencial nesse momento. Tá bem, agora eu entendi. Isso aqui é só um sonho e eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? Pony, nem meus sonhos são tão malucos assim. Claro, como quiser, menina. Quebraram minha máscara de comédia.
E aí, Caim, vai rolar Mas que filha da... uma aventurinha pra novata que chegou? Antes vou mostrar as dependências do nosso circo pra nossa mais nova integrante. Vamos lá! Vem aqui! Não, Caim, agora é minha vez de apresentar o circo. Estranhamente, o design do circo mudou depois que a Pony entrou. Mas como é um mundo digital, qualquer momento o Caim pode mudar, eu acho. Aqui é onde ficam os seus aposentos e também onde ocorre todo tipo de atividade. E algumas delas são... Nesse momento o Caim trava. Interessante que no olho dele aparece aquela tela azul do Windows. E nós temos aqui o lado de fora do Digital Circle, onde o Caim apresenta o Lago Digital, que vai ser o próximo episódio do Digital Circo, interessante. Agora o Caim apresenta o Parque Digital, onde a gente não sabe se vai ser o episódio 8 ou não. Mas ignorando essa parte, agora bora pra uma parte bem importante do episódio. Então o Caim apresenta pra nós o Void de Digital Circle, onde literalmente isso aqui é um Void, não tem nada aqui. Até o Caim, que é o criador do circo, nem sabe o que tem aí direito no Void. Então, como o Caim é o criador do circo, ele tem vários olhos que podem observar os personagens, tá? Ver o que eles estão fazendo. Olá, Caim. Eu te amo. Vamos embora antes que a lua fique ouriçada. Pra adiar nada suspeita, hein? Mas então a Pony percebe uma porta de saída. Ela ia falar pro Caim, mas não deu tempo. Mas então a Pony vomita bem ali no chão do circo. Mas que nojo. Agora você vai ter que limpar isso. Eu limpo, chefe. Eu acho que a bolha não sabe limpar direito, mas que nojo. Peraí, foi uma saída de emergência que eu vi antes. Aquilo não é uma saída? Que saída? Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda tá aqui? Do que você tá falando? Então ninguém acredita na Pony que ela viu uma porta de saída, mas a gente já viu algumas portas de saída aparecendo no circo. Então o Caim também não acredita na Pony, falando que ela tá tendo alucinações digitais por causa que ela foi pro circo. Mas não dá pra confiar muito nas palavras do Caim. Mas então o Caim pergunta o nome da Pony pra ela, mas ela esqueceu o próprio nome. Então o Caim explica pra Pony que quando entra no circo eles esquecem o próprio nome. Por que isso acontece eu também não sei, mas fazer o que, né? Então o Caim vai ajudar a Pony a escolher um novo nome pra ela. Já! Advertência que fique registrado e reconhecido por todas as partes que o nome escolhido não viola o acordo de licença de usuário do incrível circo digital, segundo o qual o nome não pode ser ofensivo nem sexual ou obsceno. Para maiores informações, verifique o manual de instruções. Agora finalmente eu entendi o que o Caim tava dizendo. Então o Caim gira a roleta até escolher um novo nome pra Pony. Cai esse nome é maior esquisito aí, que eu não sei pronunciar. O que você acha de... Eu não. Tem razão, é péssimo, escolhendo outro. Mas então finalmente caiu o nome dela, que eu tava chamando de Pony, o nome oficial por enquanto no circo. Interessante, se você traduzir o nome de Pony pra russo, fica lembranças. Eu acho que tá tendo muita coisa russa nas séries da Glitch, né? Então o Caim vai fazer uma nova aventura, como a Pony chegou. Você gosta de aventura? Atividades, maravilhas, perigo, dor, sofrimento, agonia, morte, doença, bolinho de festa? Au! Seu parasita! Mas o Caim vai fazer uma aventura tranquilo, porque a Pony é nova integrante, então ele vai pegar leve dessa vez. Mas a Zulgon não gosta muito da aventura dentro do circo. Mas a primeira aventura que a Pony vai participar vai ser a aventura dos Gosmas. Bem, essa aventura precisa reunir os Gosmas e não deixar eles roubarem nada, porque eles são ladrões. Não sei se isso aqui é erro de animação, mas eu acho que como o circo é todo bugado, a mesa atravessou tudo. Então depois dessa mini explicação, o Caim vaza. E a Pony fica pensativa nesse momento. Então a Ragatha explica pra Pony que é só mais uma aventura que o Caim faz pra eles não enlouquecerem. Aí a Zulgon manda todo mundo se... Mas como a Zulgon desmontava, parece um monte de Gosma desmontando ela, ou ele. Então ela ou ele pede ajuda pro resto do pessoal ajudar. Então a Gringon toda preocupada com a Zulgon e o Jax mandando danes falando que ela morreu. E chamando o resto do grupo pra comer alguma coisa. Então a Ragatha decide até o Calpham pra apresentar a nova integrante, que é a Pony. Mas então o Gosma vê a fortaleza do King. Vão roubar todos os travesseiros dele. Então a Ragatha decide chamar o King pra ver se ele quer visitar o Calpham. Mas o King disse não. Porque das palavras do King, ele disse que o Calpham tava meio doido falando sobre uma saída. Falando pra Pony que ela também pode ficar biruta por causa dessa saída. Mas então a Pony questiona o King talvez se o Calpham ouviu uma saída, talvez realmente existe uma saída. E o Jax fala que a Pony tá meio que ficando doida no circo. Então a Pony, quando encontrar o Calpham, vai perguntar sobre essa porta de saída, se realmente ela existe ou não. E o Jax olha pra nós com uma cara muito duvidosa. Então o Jax diz que topa qualquer coisa, mas então o Gosma aparece e dá um tapa nele. Então o Jax, a Ragatha e a Pony vão atrás do Calpham. E a Gingle e o King vão atrás da Zulgon. E o King dá essa bugada toda estranha. Ele é o melhor personagem. Então eles vão atrás do Calpham. Então a Gingle fala que a máscara dela quebrou de novo, tadinho. O King toma um susto com ela, mas depois ele se lembra que ela tava ali. Então a Ragatha explica pra Pony aqui onde eles ficam dormindo, mas eles não precisam dormir. Mesmo eles não precisam dormir, eles descansam pra aliviar um pouco a mente. Onde a gente vê pela primeira vez o quarto da Pony, onde tem ela na imagem. Sinto uma leve coincidência. Então a Pony questiona a Ragatha por que eles não tentam fugir do Caim. Quer dizer, tentar sair do circo. Por que eles aceitam as aventuras do Caim tão facilmente? Então a Ragatha explica pra Pony que eles realmente tentaram procurar uma saída quando eles chegaram pela primeira vez no circo. Mas então eles percebem que realmente não tem como fugir. Então ela continua explicando
branco. E quando você tenta conseguir um objetivo quase impossível de conseguir, você começa a perder a cabeça. E depois de um tempo, você enlouquece. Ainda bem que tudo isso aqui é um sonho, não é, Pomni? Pony quase enlouquecendo nesse momento. Mas então, pra Pony voltar ao normal, o Jax dá um tapinha no rosto dela. Mas então a Ragatha aperta a campainha do Kaufman abre a porta, mas ninguém abre a porta. Mas então Jax fala que tem a chave do quarto do Kaufman. Como ele tem a chave do quarto do Kaufman, eu também não sei. Mas então Jax abre a porta do quarto do Kaufman. Todo o quarto dele tá muito estranho e revela que o Kaufman foi abstraído. Mas o Jax fica chocado por um tempo, mas percebe que a bola dele tá bem ali no quarto do Kaufman e decide vazar. Então a Ragatha fica chocado que o Kaufman foi abstraído. E a Pony pergunta pra ela o que é que foi isso. Então a Ragatha explica pra Pony que quando a pessoa enlouquece, ela abstrai. Então o Kaufman bota a cabeça dele pra fora. Então a Ragatha fala que tem como curar ele antes de chamar o Caim. Não sei como podem curar ele. Eu sei que a gente nem sempre se deu bem, tipo quando você me pedia pra ficar rindo das suas piadas sem graça, mas eu até achava elas engraçadas, eu só tava tentando te ruim, eu juro! Então o Kaufman não gosta muito do que a Ragatha disse e fica batendo ela em todas as paredes e depois joga ela pra longe. Então a Ragatha pede ajuda pra Pony ajudar ela. A Pony fica meio com medo com o Kaufman que tá bem ali. Mas então a Pony decide ajudar a Ragatha, mas quando a mão da Ragatha toca na mão da Pony, fica bugado, pois o Kaufman bugou toda a Ragatha. A Pony pede desculpa pra Ragatha e sai correndo, mas então o Kaufman percebe ela correndo. O Kaufman atropela a Ragatha bem ali. O Kaufman vai atrás da Pony com a perseguição. O Kaufman ainda conseguindo seguir a Pony pela parede, mas a Pony consegue sair da frente do Kaufman, onde o Kaufman quebra algumas coisas e cai lá embaixo, onde o Kaufman percebe um gosma e vai atrás dele com toda a fúria. Mas a Pony ia sair correndo, mas ela se lembra da Ragatha que tá bem ali atrás. Então a Pony fica pensativa se vai ajudar a Ragatha ou não. Mas então a Pony decide ajudar a Ragatha que tá lá atrás. Então a Gengo e o King ficam olhando um buraco que tem bem ali no meio do circo. Então a Gengo fala que um gosma levou uma parte de Zogo nesse buraco. O King agradece por lembrar ele. Então o Jax aparece bem ali atrás, cansado de tanto correr. Então o King fala pro Jax que a Zogo tá no buraco bem ali. O Jax fala ok, que legal. E a Gengo se preocupa se o Kaufman tá bem, por causa que ela não ri das piadas dele. E parece que o Kaufman não sabe contar piadas boas. Então o Jax decide olhar pra trás. Então o Jax pega a bola de boliche e taca no King. King sem querer pega a Gengo que joga também ela lá embaixo. E o Jax todo zumbeiro vai pular lá embaixo também. Eles vão caindo nesse lugar maior maluco que o Caim por algum motivo no circo nessa aventura. Então o King que tava rolando acerta o resto dos pinos de boliche, mas então o pino fica ali sozinho. Jax dá uma bicuda neles. Depois aparece esse símbolo, que como eles acertaram todos os pinos, mas então o Jax também destrói esse negócio. Então eles ficam olhando a rainha Gosma, coisa feia da desgraça. Eu acho que é um ninho. Então a Pony vai atrás da Ragatha. Então o lugar que o Kaufman passou tá tudo destruído. Então a Pony acha a Ragatha que tá toda bugada. Tá muito bugada realmente. Tá me lembrando aqueles vídeos antigos da internet. Então a Pony pede desculpa pra Ragatha por ter deixado ela ali. Então ela mostra a mão que tá gritada. Então a Ragatha fala que tá tudo bem pra Pony, falando que ela precisa achar o Caim pra consertar tudo. Então a Pony pergunta pra Ragatha onde ela pode achar o Caim. E a Ragatha também não sabe onde tá o Caim. Então ela manda a Pony procurar o nome dele, pra ver se ele aparece. Então a Pony manda a Ragatha ficar aí, mas acho difícil a Ragatha conseguir se mover com todos esses glitch. Então a Pony ia saindo, mas a Ragatha fala uma coisa pra ela. Então a Ragatha pede desculpa para a Pony, falando que esse dia não devia ser tão ruim assim, ainda sendo o primeiro dia da Pony, mesmo que a culpa não seja da Ragatha que o Kaufman extraiu. Então a Pony fala pra Ragatha não se preocupar com isso, mas agora ela vai atrás do Caim. Então ela sai correndo. Então a Pony fica chamando o Caim, mas não adianta muito. Engraçado que ele falou que tinha vários olhos observando os personagens e nada dele perceber essa destruição que o Kaufman tá fazendo. Então a Pony fica abrindo algumas portas e algumas portas não tem nada, mas uma delas acerta ela. Uma outra porta cheia de água, uma outra porta que tem um carrossel. Pra que isso num circo também não sei. Então ela abre a porta e vê um manequim tomando banho. Então ela fecha a porta na cara do manequim, que quase quebra a porta. Mais uma vez ela tomou um soco na cara. Mas então ela percebe um barulho e vai dar uma olhada bem ali no canto. Então ela percebe o Kaufman, que tá com uma visão horrível com esses 300 mil olhos, hein? Então o Kaufman, que tá com um miopia de 10, vai atrás da Pony. Então aqui nessa parte a rainha Gosma fica desprezando os outros personagens, porque eles não são Gosma. Sinceramente isso aqui nem parece Gosma, parece formas geométricas. Você é? Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você. Bem que sinceramente essa coisa é realmente feia. Então a rainha Gosma não gosta muito do que o Jax disse pra ela. Então o King tenta conversar com ela, porque ele também é tipo um rei, mesmo sendo uma peça de xadrez. Mas então eles veem a Zogo bem ali, quer dizer, a cabeça dela. Me ajuda aqui, bando de idiota! Depois dessa agressividade que ele ou ela fez, o Jax decide não ajudar mais a Zogo. Então a Gengo e o King decidem fazer uma pedra de papel e tesoura, mas a Gengo perde porque ela não tem mão. Mas o King meio que, mesmo ganhando, vai ajudar a Zogo, né? Mas meio que os braços dele se soltam, porque eles são flutuantes. Não adianta muito. Aí,
seu filho da... Mais um que foi jogar no Vasco. Então o Jax fala que tá tudo de boa, mas então ele olha um Gosmo que tá tudo bugado e fica em volta pra ver se o King, quer dizer o Calfumo, não tava na região. Mas então a Pony ainda tava correndo do Calfumo. Mas então ela para do lado de um espelho. E é a primeira vez que a Pony consegue olhar pro seu corpo, porque no máximo ela conseguia olhar pras pernas e pras mãos. Ela se lembra que tem uma coisa de 10 metros perseguindo ainda ela. Então ela para em frente a um barril. Acho que ela ia se esconder lá dentro, mas então quando ela abre o barril, aparecem alguns macacos de brinquedo. E ela fica atrás do barril. Então ela fica se escondendo do Calfumo atrás de um barril, se desviando do olhar dele. Então ela dá uma espiadinha aqui no barril, tá ver como que tá a situação. E o Calfumo mata um macaco de brinquedo. A Pony de novo se esconde atrás do barril pro Calfumo não ver ela. Mas quando a Pony ia sair da região, ela percebe na frente dela a porta de saída. Conveniente, né? Então a Pony fica pensativa se vai entrar na porta ou ainda vai continuar procurando Caim, mas ela decide sair do círculo de qualquer forma. Então ela abre e fecha a porta de saída, sendo teleportado para as backrooms. Por que quase tudo hoje em dia tem que levar as backrooms? Então a Pony fica meio confusa nessa sala de escritório, que me lembra muito as backrooms por um motivo. Então ela abre a porta e tem uma sala repetida, que na verdade é uma sala diferente, mas ainda é o mesmo cômodo fechado. Então ela fica andando por esses corredores vazios, onde tem um monte de estante aí. Dá pra perceber que dá um zoom aqui e mostra a porta se dissipando. Temos um gosma em formato de triângulo sendo amassado pelo Calfumo com muita força. E a Rainha Gorg fala pros seus gosminhas, fala que tudo tem que ser gosma. Oh, que discurso mais confuso, hein? Mas então, depois de alguns minutos, o Calfumo cai em cima da Rainha Gosma. O King consegue pegar a cabeça da Zugo. Ainda bem que você tá bem. Não participou de nenhum jogo lá dentro, participou? Do que é que você tá falando? Eu não entendi absolutamente nada que o King disse pra Zugo. Mas enquanto isso, o Calfumo metendo um porrado na Rainha Gloink. Então a Gengo não entende nada do que tá acontecendo. Então o Jax fala que esse aí é o Calfumo. Então a Gengo entra em choque que o Calfumo foi abstraído. Enquanto isso, ele metendo porrada lá atrás. King pergunta como eles vão sair dali, mas a Zugo aponta que tem uma escada rolante bem ali no meio do circo. Que tem uma caverna. Que confusão. Primeiro as damas. Peraí, por que eu disse isso, hein? Então o Jax empurra a Gengo, mas ela consegue se levantar toda triste. Então a Zugo fala que essa aventura devia ser pra Pony, mas a Pony não está lá pra ajudar eles. Mas o Jax manda a Zugo ficar quieto porque ele quer ouvir o barulho do elevador, quer dizer da escada rolante. E a Pony ainda fica procurando alguma saída nessas backrooms. Ela nunca jogou backrooms ou assistiu algum vídeo de backrooms, porque não existe saída. Mas então a Pony chega em uma sala muito diferente das outras, então ela percebe um computador desligado bem ali. E fica meio em choque com isso, então ela percebe um headset bem ali junto com o computador. Então parece que ela se lembra de alguma coisa, mas então a Pony começa a rir de uma forma muito macabra. E as primeiras vezes que eu vejo os dentes delas ficar pontuda. Enquanto ela tava correndo, a gente pode ver um símbolo de CIA, que hoje em dia a gente já sabe que significa Caim e Abel. Mas então a Pony chega em um corredor muito mais comprido que os outros, então ela fica meio em choque e ainda continua seguindo até a porta de saída. Então quando ela abre a porta de saída, ao contrário das outras vezes que fica se repetindo, ela é teleportada pro Void digital. Então a Pony fica meio chocada com o Void, que parece estar bugando a região. Se a Pony provavelmente tivesse ficado mais tempo no Void, aconteceu alguma coisa com ela, pois dá pra perceber que ela tá sendo levada pra frente do Void. Então ela fica meio bugada nessa cena, olhando histericamente pro Void. Teve um arrombamento de porta aqui, abre com mais jeito, desgraça. Então o olho dela fica se tremendo levemente. Então a gente vai ver o Caim em uma espécie de restaurante comendo com a bolha. Ah, bolha. Você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase. Eita! Um alerta no meu relógio maluco a essa hora? Ai não, alguém está se aventurando no vácuo. Vai ser um problema se alguém for lá. Interessante que o Caim se preocupou quem foi no Void. Então ele foi lá resgatar a Pony que tava quase morta. Então o Caim teleporta a Pony pro circo novamente. Dá pra perceber que os olhos dela estão bem brancos. Então o Caim perguntou o que aconteceu no circo para ter tanta bagunça desse jeito. Então o King fala pro Caim que o Calfumo foi abstraído. O Calfumo enlouqueceu? E por que ninguém contou isso pra mim? A Pony até fica com a cara desacreditada. Então facilmente o Caim pega o Calfumo que tava tudo abstraído e joga ele lá no buraco com os outros abstraídos. Então a Zugo fica meio triste pela morte do amigo, que era o Calfumo. Então a Zugo fala pro King que pensava que ele ia ser o próximo, mas o King agradece da mesma forma. Então a Ragatha se rasteja até o Caim, falando que tava sentindo dor por causa dos glitches. Então com uma estalada o Caim consegue consertar tudo, até a mão da Pony que tava bugada. Então a Ragatha chega perto da Pony meio triste com a situação. Então o Caim se desculpa com todo mundo do circo, falando que eles realmente queriam uma saída, mas o Caim não sabe o que botar depois da porta da saída. E também ele não tá meio sem ideia até botar, então por isso que ele não bota uma saída no circo. A Pony quase enlouquecendo bem ali no canto. Então os presentes deles que eles vão ganhar por ter derrotado a Rainha Gorg é um monte de comida, mas eles não precisam comer por causa que é um mundo digital, então é meio dane essa recompensa.
Então depois de fundo começa a tocar a música clássica do Digital Circus. Então depois de um tempo a Pony olha pra comida digital, que é muito mais pixelada que do Minecraft. Interessante que esse jantar digital que eles estão tendo é uma referência à Santa Ceia. Estranhamente tem muitas referências bíblicas a digital, né? Então a Pony começa a enlouquecer aos poucos, pensando que vai ficar presa no circo pra sempre. Então ela começa a sorrir de uma forma meio forçada, mas então começa a dar um zoom no circo. Mas então dá mais um zoom e a gente pode ver o circo. Mas então a gente consegue ver mais um zoom e ver a ilha do circo. Mais um zoom a gente consegue ver o VOD e depois o PC ligado, vendo o mesmo headset que tava e terminando o episódio 1 ou o episódio piloto de digital. Bem, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem longo do canal e foi bem diferente das outras séries, quer dizer, só esse de Toys que eu trazia aqui no canal. Mas se esse vídeo digital foi bem, talvez eu traga o episódio 2 e talvez outras séries da Glitch, provavelmente também Murder Drones. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou fazer outro vídeo ali no canal, então tchau.